Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início à sessão ordinária do Câmara Jovem, 17 de outubro de 2025. Convidamos a todos que puderem para, em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro e o Hino Municipal de Americana. Todo mundo em pé agora para a gente cantar o Hino Nacional e o Hino de Americana. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Das margens do
Estas são os seus filhos brasileiros. Santo Antônio abençoou, a liberdade surgiu. Brilha o povo de Americana, cidade que veste o Brasil. Todo mundo pode sentar. Registrar aqui, agradecer a presença do nosso vereador Fernando da Farmácia. Fernando, obrigado pela presença. Está aí acompanhando também a sessão. E agora a gente vai fazer a chamada. É o seguinte, o Paulo vai fazer a chamada nominalmente aqui, chamar cada um de vocês. Quando ele chamar, vocês ligam o microfone e respondem presente, beleza? Peço o primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Presidente Rafaela Mendes de Camargo. Presente. Primeiro secretário Paulo Sérgio da Silva Filho. Presente. Segundo secretário Lucas Vilas Boas Galdino. Presente. Vereador Daniel Fernandes Faiani. Presente. Vereador Davi Brunhara Saura. Presente. Vereador Emanuele Graciano dos Santos. Presente. Vereador Felipe de Oliveira. Presente. Vereador Felipe Silva Fontinelli. Presente. Vereador Heitor Zanetti. Presente. Vereador João Pedro Batista. Presente. Vereador Levi Petrolini. Presente. Vereadora Estela Guidolin. Presente. Vereador Theo Cardoso. Presente. Vereador Felipe Vilela. Presente. A quórum, senhora presidente. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do Câmara Jovem e iniciaremos os nossos trabalhos. Solicito, segundo o secretário Lucas, que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Projeto de Lei 1 de 2025. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da compensação ambiental por meio do plantio de árvores, proporcional ao número de moradores em cada residência, e estabelece incentivos tributários e penalidades. Autores: Estela, Ana Júlia e Rafaela. Artigo 1. Fica instituída no âmbito do município a obrigatoriedade do plantio de árvores em áreas urbanas e rurais, na proporção de uma árvore para cada morador residente em um domicílio. Artigo 2. O cumprimento da obrigação prevista no artigo anterior poderá ocorrer. Item 1. No espaço do próprio imóvel, se houver viabilidade técnica. Item 2. Em áreas públicas destinadas a reflorestamento, parques, praças ou projetos ambientais cadastrados pelo poder público. Artigo 3. Os moradores que comprovarem o plantio e manutenção das árvores terão direito à redução de até 10% sobre o valor anual do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, ou de outro tributo municipal correlato. Artigo 4. A comprovação do cumprimento desta lei será realizada mediante: item 1. Apresentação de laudo fotográfico e georreferenciado. Item 2. Cadastro em programa oficial de monitoramento ambiental. Artigo 5. O não cumprimento da obrigação acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 200 por árvore não plantada, sem prejuízo da cobrança integral dos tributos devidos. Artigo 6. O Poder Executivo regulamentará esta lei num prazo de até 180 dias, definido: primeiro item, espécies arbóreas nativas preferenciais para o plantio. Item 2, critérios técnicos para substituição em caso de morte da árvore. Item 3, órgãos responsáveis pela fiscalização e controle. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É projeto de lei, plenário, Dr. Álvares Lobo. Antes da gente seguir aqui, só registrar também, agradecer a presença do vereador Gutão do Lanche, também está ali com a gente. Obrigado, Gutão, pela participação aqui, acompanhando. Temos 3 vereadores aí acompanhando os trabalhos de vocês. Presidente?
Está em discussão o projeto de lei número 1 de 2025, com a palavra as vereadoras Estela e Rafaela, coautoras da proposta. Passa a palavra à vereadora Estela. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar que essa lei é muito importante sobre a compensação ambiental, porque faz com que quem causa os impactos ambientais reponha os seus danos e ajude que o nosso futuro se torne mais sustentável, principalmente com a degradação ambiental atual e os impactos climáticos que estão sendo causados. Peço licença para me manifestar. Como a minha colega deixou muito claro, a gente pensou no projeto para compensação ambiental pelas questões climáticas e também ele vai entrar no âmbito da saúde pública, porque a gente sabe que o ar de Americana está um pouco ruim e a gente está tendo que ligar o umidificador todo dia. Então, além da gente pensar na compensação ambiental e na saúde pública, a gente também está pensando que a gente vai gastar menos água porque a gente não vai precisar ficar ligando o umidificador todo dia. Abro a palavra aos demais vereadores. Agora, quem gostaria de falar, dar alguma opinião sobre esse projeto? O que vocês acharam? Se vocês são a favor, se são contra. Quem quiser falar, levanta a mão, que eu vou anotando aqui, tá? A gente quer ouvir a opinião de vocês e perguntar, né, se vocês acham que é justo aí cobrar uma multa, de repente, para quem não cumprir. Vocês acham que poderia mudar alguma coisa no projeto? O Felipe levantou a mão? Pode? Tá, então, Felipe primeiro. Com a palavra, o vereador Felipe Rossi. Eu acho um projeto muito importante para a vida ambiental da cidade de Americana. Eu acho um projeto muito bom para quem, a vereadora Estela falou, quem fez os danos ambientais reparar seus danos. E acho que, sim, deveria ter uma multa para quem não fizer esse processo, porque quem não faz, eu acho que quem não faz não quer ajudar com a causa ambiental da cidade. Com a palavra, o vereador Daniel. Senhora Presidente, senhores vereadores, eu acho esse projeto muito importante e muito bom para a nossa cidade. Porém, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como seria feita essa fiscalização. Se ela seria terceirizada por alguma empresa, se seria algo dentro da própria Câmara, da própria Prefeitura. Qual que é a ideia de vocês? Peço licença para me manifestar. Eu quero frisar o artigo 4, porque o vereador Daniel perguntou como que vai ser comprovado a fiscalização. Então, o artigo 4 vai falar que a comprovação do cumprimento dessa lei será realizada mediante, tem 1, apresentação de laudo fotográfico, georreferenciado, e tem 2, cadastro em programa oficial de monitoramento ambiental. Então, ela vai ser fiscalizada dessa forma. É isso. Com a palavra, o vereador Daniel. E esse programa oficial, ele seria terceirizado ou iria ser feito por pessoas da própria prefeitura? Qual vai ser pago para alguém, para uma empresa fazer e a gente utilizar? Como que seria feito? Peço licença para me manifestar. Bom, quando a gente pensou, a gente gostaria que fosse um trabalho terceirizado para poder gerar emprego, além de toda a questão da compensação ambiental. Quem mais quer dar alguma opinião sobre o projeto? Com a palavra, o vereador Daniel. E quanto a essa terceirização, você falou que você gostaria de gerar empregos, então seria criada uma nova instituição para isso, para poder colocar uma nova gerência, novas pessoas, ou seria diretamente contratado de alguma empresa para ter essa chance de abrir mais vagas? Peço licença para me manifestar. Bom, a gente pensou que seja dessa forma, sim, porque foi o que eu já falei, a questão da geração de emprego. Então, o que for melhor, a gente quer que aconteça. Com a palavra, o vereador Davi. Bom,
o projeto de lei é uma coisa importante para nós aprendermos bastante, que nem como o Daniel falou dos ambientes, e é isso. Com a palavra, o vereador Felipe Oliveira. Senhora presidente, senhores vereadores, desculpe, eu queria perguntar como que vai ser feita essa contagem para saber o determinado número de árvores a serem plantadas. Peço licença para me manifestar. Bom, a gente deixou isso escrito na lei, o artigo 1 fala que vai ser obrigatório a proporção de uma árvore por cada morador residente em um domicílio. Então, se uma casa moram 4 pessoas, 4 árvores serão plantadas. Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acharia muito importante a contribuição do projeto da Guardinha que a gente tem aqui em Americana, que é um projeto muito efetivo e eficiente, do Soma, só que, infelizmente, às vezes acaba tendo muita gente e falta de oportunidade de trabalho. Então, envolver eles nesses projetos é uma forma de agradar e colocar mais gente nessas oportunidades. Agora, eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Como que seria esse plantio? Poderia ser em qualquer lugar? Quem que definiria onde seria esse plantio? E que tipo de árvore? Pode ser qualquer tipo de árvore? O que vocês pensam sobre isso? Peço licença para me manifestar. Bom, a gente colocou aqui que pode acontecer dentro do próprio imóvel se houver viabilidade técnica ou em áreas destinadas a reflorestamento, parques, praças ou projetos ambientais cadastrado pelo poder público. Então, o poder público vai cadastrar esses lugares caso a pessoa não consiga plantar a árvore na própria casa. Com a palavra, o vereador Levi. Bom dia, senhora presidente, vereadores, a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta mediante o fato de, por exemplo, a pessoa ela não mora na cidade de Americana, mas ela resolve temporariamente morar na casa de uma pessoa. Essa pessoa, ela obrigatoriamente precisa plantar uma árvore ou é estipulado um tempo que ela mora na cidade para ela ser obrigada a plantar essa árvore? Peço licença para me manifestar. Bom, a gente pensou que se a pessoa vai residir em Americana, se ela ficar mais de 2 anos para frente, é obrigatório o plantio da árvore. Com a palavra, o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, eu, assim como o nosso... Não... Assim como o nosso coordenador falou, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as sementes. A gente vai poder plantar qualquer uma, então eu posso trazer uma semente lá do Pantanal para cá que vai estar tudo certo. Ou vão ter fiz uma fiscalização, lugares para ser dado, para ser distribuído à população gratuitamente. E se for gratuitamente, como que vocês pretendem conseguir essas sementes? Fechando parcerias com aqueles bancos de semente de universidades ou comprando elas diretamente? Qual que seria o meio mais viável na visão de vocês? Com a palavra, vereador Estela. Senhora presidente, senhores vereadores, na verdade, não seriam sementes, seriam mudas de árvore que poderiam ser disponibilizadas, por exemplo, pelo Jardim Botânico, que disponibiliza, se não estou enganada, 2 árvores para cada morador, gratuitamente. E isso... 5? 6 árvores. Ok, 6 mudas de árvores para cada morador, gratuitamente. E isso facilitaria o nosso projeto, justamente por ser gratuitamente e não terem que correr atrás e gastar o seu dinheiro com isso, mas, obviamente, seriam árvores nativas para ajudar na biodiversidade do nosso país. Peço licença para me manifestar. O artigo 6 do projeto de lei fala que são espécies arbóreas nativas preferenciais para o plantio. Então, como você perguntou das espécies, a gente pensou nessa questão justamente para voltar com a flora nativa de Americana. E aí? Mais alguém? Felipe? Com a palavra, o vereador Felipe Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, bom dia.
Então, essa lei eu acho muito interessante, né, visto que recentemente aconteceram queimadas em nossa região e até mesmo para a umidificação do ar. Porém, eu tenho uma dúvida, que é, se eu plantar essa árvore e ela morrer, eu preciso replantar ela ou será cobrado uma multa ou desconto? E para as pessoas de situações mais vulneráveis, como em periferias, por exemplo, isso seria aplicada a multa? Como será a distribuição para eles? Como que eles vão plantar? Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Complementando as dúvidas também, tem a questão dos recursos, né? Às vezes financeiro, de poder estar plantando essa árvore, temporário também, porque tempo, se a gente for por isso, todo mundo tem tempo. Só que tem toda uma questão de jornada de trabalho, filhos, atividades acadêmicas ou físicas que têm que ser cumpridas, e esse âmbito de obrigatoriedade que acaba ficando um pouco complicado. Eu acharia mais interessante se ela fosse obrigatória para empresas que contribuem para o desmatamento, para as queimadas e etc. Mas agora, para os cidadãos em específico, é complicado. Com a palavra, a vereadora Estela. Quero frisar aqui, respondendo o Felipe, que no artigo 6, o segundo passo diz que os critérios técnicos para substituição em caso de árvores, em caso de morte da árvore. Então, a própria fiscalização vai ver se essa árvore está em condições de sobrevivência, né, se ela morreu, e o que deverá ser feito sobre isso. Então, uma substituição, e não deverá ser aplicada multa por conta da morte da árvore, sim. Com a palavra, o vereador Daniel. Complementando as dúvidas que o meu colega vereador Vilela e o primeiro secretário Paulo trouxe, eu gostaria de saber sobre o valor, porque não é só simplesmente eu chegar, cavar um buraco e plantar essa muda. Tem sobre os valores, assim como o primeiro secretário Paulo disse, o adubo, até mesmo a regagem. E essas coisas elas vão ser distribuídas pela prefeitura, vai ter uma bolsa para isso. E quanto a água gasta? A água gasta vai ser cobrado ou vai ser algo que vai ser abatido no final mediante a provas? Como que vai ser feito? Peço licença para me manifestar. Bom, como você perguntou, a muda da árvore nativa, ela custa em torno de entre R$ 1 a R$ 2 e o Jardim Botânico disponibiliza. Então, o valor da multa seria exclusivamente para as pessoas verem que não compensa não plantar a árvore e pagar a multa. E a responsabilidade do valor para poder plantar a árvore vai ficar para cada cidadão, a não ser que eles plantem nos lugares de reflorestamento ambiental. Com a palavra, o vereador Felipe Oliveira. Então, eu queria fazer uma pergunta. E se alguém derrubasse alguma árvore ou ela apodrecesse e... daria para falar que ela morreu, mas... E se ela apodrecesse assim, por algum motivo de praga, por exemplo, qual seria o controle, qual a fiscalização dessa praga? Peço licença para me manifestar. Bom, como a gente já deixou claro, caso a árvore morra, ela vai ser substituída e não vai cobrar o valor da multa. Caso aconteça uma praga, acredito que sim, é válido a gente ter uma fiscalização para ver o que está matando as árvores. Legal. Deixa eu agradecer também a presença da vereadora professora Juliana, também está ali com a gente acompanhando. Pedir para os vereadores que estão acompanhando aguardarem mais alguns minutinhos. A gente vai antecipar o nosso intervalo e vocês conseguem dar uma palavrinha também com os alunos, beleza? A gente agradece aí a compreensão de vocês. Mais alguém vai falar? Alguém tem mais alguma pergunta aí sobre o projeto? Davi, presente? Com a palavra, o vereador Davi. Bom, concordando com o que o Vilela falou das árvores, sobre a morte. Se a árvore morrer, teria que plantar de volta ou não, ou agolher o adubo, etc. Peço licença para me manifestar. Sim, a pergunta já foi respondida, então, em caso de morte, a árvore vai ser substituída. Com a palavra, o vereador Daniel.
E você falou que se for plantado em lugares de reflorestamento, a prefeitura iria ceder o adubo e tudo que for necessário para o plantio dela. E seria feito de que forma? Seria feito um mutirão em dias específicos? Em tais horários a própria prefeitura iria disponibilizar isso? Como que vai ser feito isso? Peço licença para me manifestar. Acho que essas questões técnicas a gente pode discutir, sim, o que for melhor e mais válido para a cidade. Então, se for melhor ter um dia certo para disponibilizar os materiais, a gente pode fazer assim. Se for melhor deixar o material disponível durante a semana toda, então a gente faz do jeito que for melhor. Legal. Vamos, então, para a votação. Acho que as perguntas ficaram meio parecidas agora, já deu para esclarecer, né, algumas dúvidas. E aqui, olha só, no último artigo, fala que depois o Executivo vai regulamentar a lei, né? Ou seja, alguns detalhes mais específicos, depois é a Prefeitura que coloca no decreto que gera a lei. Legal? Então, vamos agora para a votação, presidente. Está encerrada a discussão. Está em votação o projeto de lei número 1 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Agora, se alguém for contrário, vai ficar de pé para a gente fazer a contagem. Se não, todo mundo aí que é favorável permanece sentado e a gente faz aqui, a presidente vai fazer a proclamação do resultado. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 1 de 2025. Uma salva de palmas, então, para o projeto de lei da presidente Rafaela, da Estela. E é isso aí, gente. Reparem como, quando o projeto chega aqui, ele tem algumas informações, né? E depois os vereadores, durante o debate, surgem dúvidas, surgem sugestões, mudanças que podem acontecer, né? Aqui no Câmara Jovem a gente não faz a emenda, mas no dia a dia dos vereadores, a emenda acontece com frequência. O que é a emenda? É uma mudança no texto original aqui, né, do projeto, para melhorar, né? Então, o vereador aqui sugere, por exemplo, o Daniel sugere, vamos colocar aqui uma multa mais alta, porque aí as pessoas vão ficar, vão cumprir a lei com mais eficácia, né? Ou então o Levi faz uma sugestão, não, vamos tirar esse artigo aqui, porque senão vai dificultar. Então, essa construção que vocês fizeram aqui é muito importante, é muito legal. Esse espaço de debate aqui é importante das dúvidas, e não tem dúvida errada, não tem dúvida ruim, gente. O importante realmente é fazer as perguntas, é debater. Vocês foram muito bem. Beleza? Vamos para o próximo item, então, agora? Pedir para a presidente dar sequência aí. Solicito, segundo o secretário Lucas, que faça a leitura do segundo item da ordem do dia. Projeto de Lei 2 de 2025. Assunto: institui a prática anual de dispersão de sementes nativas por meio de seed bombs em áreas de reflorestamento e em trechos de terrenos adjacentes a rodovias e estradas, incentivando a participação de escolas e a conscientização ambiental. Autores: Ana Júlia, Rafaela e Estela. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município o programa Reflorestar com Vida, que consiste no bombardeamento anual de sementes nativas, encapsuladas em seed bombs em áreas destinadas à recuperação ambiental. Artigo 2. A produção das seed bombs será estimulada nas escolas públicas e privadas como atividade pedagógica interdisciplinar, envolvendo estudantes e professores em ações de educação ambiental. Artigo 3. Cada escola participante deverá produzir anualmente, no mínimo 500 seed bombs destinadas à dispersão em áreas definidas pelo poder público. Artigo 4. O poder público oferecerá apoio às instituições de ensino para o cumprimento da meta prevista no artigo anterior, por meio de: item 1. Fornecimento de sementes nativas e materiais necessários para a produção. Item 2. Incentivos fiscais ou redução de impostos, no caso de instituições privadas participantes. Item 3. Suporte técnico, pedagógico e logístico. Artigo 5. As seed bombs produzidas nas escolas poderão ser utilizadas em: item 1. Áreas de reflorestamento já identificadas pelo poder público. Item 2. Terrenos baldios públicos com potencial de arborização.
Item 3. Margens de rodovias, estradas vicinais e pistas, respeitadas as normas de segurança viária. Artigo 6. O programa poderá contar ainda com a participação, item 1, de cidadãos voluntários por meio de campanhas de mobilização. Item 2, de universidades e organizações da sociedade civil. Item 3, de empresas privadas, mediante parcerias de compensação ambiental. Artigo 7. Para custeio do programa fica instituída a contribuição de apoio ao reflorestamento urbano e rodoviário, CARUR, de caráter facultativo, destinada a pessoas físicas e jurídicas que desejarem colaborar financeiramente com o processo de produção e dispersão das seed bombs. Artigo 8. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 120 dias, definido. Item 1. Espécies nativas adequadas para a composição das seed bombs. Item 2. Métodos de produção pedagógica em escolas. Item 3. Datas oficiais do calendário ambiental para execução da ação. Item 4. Regras de segurança em áreas de rodovias e estradas. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É projeto de lei, plenário Dr. Álvares Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 2 de 2025, com a palavra a vereadora Estela e Rafaela, coautoras do projeto. Com a palavra a vereadora Estela. Senhora vereadora, Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de falar que essa lei é muito importante por conta do desmatamento atual e ela é uma lei muito simples e que agrava toda a população, principalmente as escolas. Então, faria com que a população tivesse uma conscientização maior sobre um futuro mais sustentável, principalmente as novas gerações, e isso ajudaria muito o nosso ambiente, principalmente pela falta de áreas verdes da nossa cidade. Peço licença para me manifestar. Bom, como minha colega disse, foi um trabalho também pensado para a compensação ambiental, mas, acima de tudo, foi pensado para que os jovens entendam desde cedo que eles são importantes, sim, na sociedade, que eles podem ajudar e eles ficarem preocupados com o futuro da cidade onde eles vão morar. Abro a palavra aos demais vereadores. Agora, além de saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não concordam, eu queria perguntar para vocês qual a importância que vocês acham de um reflorestamento, por que é importante a gente ter áreas reflorestadas, o meio ambiente preservado. Fala um pouquinho para a gente dessa importância. Por que vocês acham, você vê, olha só, é o segundo projeto, a gente já está discutindo 2 vezes aqui a respeito de árvores, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês do porquê é importante a gente ter áreas reflorestadas, combater o desmatamento. Fala um pouquinho para a gente. Quem quer falar? Com a palavra o vereador Felipe Rossi. Eu queria saber se as seed bombs seriam distribuídas uma por escola, uma por sala ou uma por aluno de cada escola. Peço licença para me manifestar. O artigo 3 diz que cada escola participante deverá produzir anualmente no mínimo 500 seed bombs. Então, as próprias escolas vão produzir, elas têm que produzir uma quantidade de no mínimo 500 seed bombs. Com a palavra o vereador Daniel. Bom, agora respondendo a pergunta do nosso coordenador, o reflorestamento ele ajuda a restaurar os ecossistemas degradados e ele vai muito além só de plantio de árvore. Afinal, ele auxilia na própria economia, no clima e no desenvolvimento da população. Então, a gente ter essa preocupação com o reflorestamento é algo muito importante. Assim como o meu colega vereador Felipe Vilela disse, na nossa região a gente vem tendo cada vez mais queimadas para a criação de plantações, criação de edifícios. Afinal, a Americana ela é uma cidade que não tem muita extensão, então não tem mais para onde a cidade crescer. A cidade ela tem que crescer agora para cima. Então, construção de prédios, a gente está vendo cada vez mais essa construção de grandes edifícios. Edifíceis? Então, muitas áreas ao nosso redor e até mesmo na cidade vêm sendo queimadas e destruídas para a construção disso. Obrigado. Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, complementando o meu colega Daniel, também é importante para a nossa saúde, né? Para a gente melhorar
e usar melhor a verba da cidade, é bom a gente ter uma boa saúde. Assim a gente não precisa ficar indo no hospital o tempo inteiro e regular melhor a verba para onde a gente pode investir para a gente mesmo, escolas, praças públicas e etc. E também crianças e idosos passam por muitas dificuldades respiratórias, às vezes até questão cardiovasculares por conta dessa mudança do tempo. Então, essas árvores plantadas melhoram muito a nossa saúde e os pontos que o Daniel falou. Com a palavra, o vereador Davi. Bom, como o Paulo falou da saúde, que é muito bom, para não ficar precisando ir no hospital e ter uma saúde muito boa para a nossa vida. Obrigado. Com a palavra, o vereador João Pedro. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria saber, no caso de descumprimento das regras, teria algum tipo de penalidade, por exemplo, para quem não colocasse nas questões das rodovias? Teria alguma penalidade para caso eles não concorressem e acabassem quebrando alguma dessas regras? Com a palavra, o vereador Estela. Senhora presidente, senhores vereadores, João, na verdade, essa lei não seria uma obrigação, seria mais um convite às escolas que queiram participar, tanto é que, em algum momento no documento, a gente citou que haverá um desconto do EPTU ou de alguma coisa envolvendo a escola que incentivará as escolas a participar desse programa. Então, eu acho que não tem um descumprimento da lei, porque não é uma obrigação, e sim um convite. Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Eu gostaria de sugerir que essa lei, sim, da CID-BOMB seja obrigatória, ao contrário da outra. Porque a outra a gente tem a questão da individualidade dos cidadãos, só que agora a gente está falando de instituições. Então, eu acredito que as escolas têm essa oportunidade, esse espaço de tempo para cumprir esse tipo de tarefa. Afinal, é muito fácil a gente falar dentro das salas como a gente tem que parar de poluir, cuidar melhor do meio ambiente, mas com esse projeto, a gente colocando em prática e sendo obrigado as escolas cumprirem isso, não tem jeito melhor de conscientizar a população do que dessa forma. Peço licença para me manifestar. A gente sabe que a questão da saúde americana está um pouco ruim, principalmente a saúde respiratória das pessoas. E essa lei das seed-bombs, ela é pensada a longo prazo, porque a gente pode jogar 15 seed-bombs, mas só 10 podem nascer uma planta. Então, a lei das árvores, a gente colocou como obrigatória, porque a curto prazo ela vai ajudar mais com a questão respiratória de americana. Com a palavra, o vereador Daniel. Bom, eu concordo plenamente com o que o primeiro secretário Paulo trouxe para a gente. Eu acredito que esse é um projeto que deveria ser incentivado, porque eu acho que, assim, se a gente falar, vocês obrigatoriamente têm que cumprir, vai ficar algo um pouco chato para as escolas imporem para as crianças e falarem, perdão, confundi. Se a gente não colocar uma obrigação para as escolas, principalmente públicas, cumprirem isso e terem essas oficinas de criação de seed-bombs, eu acho que as crianças vão falar, para que eu vou, a direção da escola, por que eu vou colocar as minhas crianças, vou ter que colocar mais horários no meu cronograma, sendo que eu posso deixar à mão, deixar livre. Eu acredito que a obrigatoriedade desse projeto é muito importante, porque vai trazendo essa conscientização para as nossas crianças, fazendo com que cada vez mais elas entendam que o meio ambiente não está aí para ser degradado e que elas têm um papel muito importante para isso. Peço licença para me manifestar. Eu entendi a questão de colocar a lei como obrigatória e que eu só queria fazer um adendo. Quando você falou de ter que colocar mais horários no cronograma, a gente pensou, quando fez essa lei, que ela fosse colocada justamente como uma atividade, porque algumas escolas de Americana, quando chega a Semana da Árvore, tem atividades sobre o meio ambiente, não só na Semana da Árvore, durante o ano inteiro. Então, a gente pensou que essa atividade possa ser colocada durante esse período que tem no cronograma dessas atividades extracurriculares que são destinadas ao meio ambiente. Com a palavra, a vereadora Emanuele. Senhora presidente, senhores vereadores,
Bom, eu queria falar que eu concordo com o que foi dito pelo nosso primeiro secretário, Paulo, tendo em vista que esse projeto de lei também servirá como uma forma de integração entre os jovens. Então, eu acho também que tudo que for para a melhoria socioambiental de Americana deve ser levado em consideração. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 2 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Todos favoráveis também ao projeto de lei número 2? Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 2 de 2025. Salva de palmas de novo para vocês, pessoal. Muito bem. É um projeto muito interessante. Vocês foram muito bem aqui na elaboração dos artigos, né? Tá de parabéns a escola, viu, professora? Foram muito bem aqui e no debate, né? Porque vocês trouxeram também aí ideias, sugestões. E como vocês falaram, né? Não necessariamente precisa uma lei ter uma multa se ela não for cumprida. É um programa que está sendo implantado. Então, as escolas elas vão receber uma orientação ali para colocar isso na grade curricular. E com certeza seria uma iniciativa muito bacana da gente ter aqui no nosso município. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Solicito o segundo secretário Lucas que faça a leitura do terceiro item da ordem do dia. Projeto de Lei número 3 de 2025. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade dos motoristas de ônibus do transporte coletivo urbano permitirem o desembarque de mulheres após as 22 horas em locais que não sejam pontos de parada obrigatória, quando solicitado, e dá outras providências. Autores: Rafaela, Estela, Ana Júlia. Artigo 1. Fica estabelecido que, no âmbito do transporte coletivo urbano, os motoristas de ônibus deverão atender à solicitação de mulheres para desembarque após as 22 horas, em local por elas indicado, ainda que não seja parada obrigatória. O desembarque deverá ocorrer em locais que ofereçam segurança e condições adequadas de parada. 2. A presente medida tem como finalidade garantir maior proteção, comodidade e integridade física das passageiras. Artigo 2. As empresas de transporte coletivo urbano deverão orientar seus motoristas quanto à aplicação desta lei. Artigo 3. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É projeto de lei, plenário Dr. Álvares Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 3 de 2025, com a palavra a vereadora Estela e presidente Rafaela, coautoras da proposta. Com a palavra a vereadora Estela. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de falar que essa lei é muito importante porque gera uma segurança a mais para as mulheres que saem sozinhas, principalmente no período da noite. Muitas vezes as mulheres saem nesse horário por conta de ser finalização do turno dos expedientes e de cursos noturnos. Então, eu acho muito importante porque vai deixá-las mais seguras nesse caminho para casa. Peço licença para me manifestar. Bom, concordo com tudo o que minha colega disse, eu queria apresentar uns dados. Em 2023, o Instituto da Patrícia Galvão fez uma pesquisa e descobriu que 97% das mulheres no Brasil elas têm medo de andar na rua à noite e 74% dessas mulheres sofreram violência enquanto estavam a pé. Então, é necessária essa lei para que a gente garanta que elas não tenham esse medo. Abra a palavra aos demais vereadores. Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo totalmente. A lei ela é muito necessária, né, para aumentar a segurança, já que, infelizmente, os policiais não conseguem dar conta do mau caratismo das pessoas. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre, principalmente, a logística de como é que vai funcionar. Porque a gente tem uma questão de cumprimento de horas por parte do motorista, né? Então, como é que vai funcionar essa carga horária de trabalho dele? E também o ônibus ele é feito e pensado
para ser rápido em parar em certos pontos e continuar a viagem. Ele tendo que deixar os passageiros nas casas deles, atrapalha muito e aumenta muito a carga horária dos ônibus, tanto quanto do trabalhador em questão. Então, como é que ficaria a questão de salário, a questão da logística e etc. Peço licença para me manifestar. Bom, o horário em questão que a gente colocou na lei foi justamente porque isso são dados, então, depois das 22 horas, quase ninguém usa o ônibus. Então, foi justamente pensado nisso, da logística, e como a gente colocou, o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Então, acho que cabe a eles decidirem da questão do transporte, a questão do valor, mas nada impede que isso seja discutido. Com a palavra, o vereador Heitor. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com essa lei, porque além de nós evitarmos o abuso de mulheres, o estupro ou várias outras coisas, isso garante mais uma segurança para as mulheres, porque além do motorista deixar elas na casa delas, elas não precisam ficar no ponto de ônibus e sim ir para a casa delas. Continue em discussão, com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, continuando o que o meu colega, primeiro secretário Paulo, disse, eu gostaria de falar um pouco sobre as condições de trabalho e a jornada de responsabilidade civil. Se eu entendo, é uma lei muito importante, realmente, tendo em vista que as mulheres são realmente agredidas, muitas delas acabam sendo sequestradas, por conta dos horários. Porém, a gente tem que levar em consideração que, se a gente aumentar as paradas sem uma escala correta, claro, uma discussão bem alinhada, para ter certeza de que não vá ultrapassar as horas estipuladas de trabalho do motorista. E também contra essas paradas, eu acredito que pode ser um risco também as paradas do ônibus em qualquer lugar que não tenha uma iluminação correta, tendo possível os assaltos, né, que são bastante recorrentes nesses horários, 10, 11, meia-noite para cima, porque o ônibus ele não pode parar em qualquer lugar. Ele para numa viela escura, onde não tem iluminação, vai acabar aumentando a propensidade de assaltos e qualquer coisa que possa ser contra a vida da mulher e do motorista. Nossa senhora, engasguei. Continue em discussão, com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, outros dois pontos que eu gostaria de levantar é a questão da localização. Como é que seria provado que o motorista teria deixado uma mulher na porta da casa dela para ter atrasado o horário de linha dele? Ele pode usar isso de mau caratismo também, para fazer qualquer outra coisa, ficar parado descansando, qualquer coisa do tipo, e dizer que fez tal coisa. As novas frotas de ônibus já estão vindo com GPS, só que são poucos ônibus, tá? Que estão entrando nas garagens e etc. E a maior parte da nossa frota em Americana são ônibus antigos. E também a questão da parada não programada. Geralmente a gente já pega ônibus com um horário bem estendido, mesmo se for vir do Parque Universitário para o centro, geralmente, dependendo do quanto de parada, demora até 1 hora, sendo uma viagem curta, né, por conta das paradas dos ônibus. Quem dirá com parada na porta das passageiras? O problema não é a segurança delas, e sim a logística. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma que não atrapalhe o resto dos passageiros? Peço licença para me manifestar. Bom, primeiro, respondendo a questão do local, não é obrigatório o motorista parar em frente à casa da mulher. O que eu quero dizer é assim, às vezes, o ponto de ônibus está a 2, 3 quarteirões à frente ou atrás da casa da mulher. Então, se ele conseguir parar pelo menos um quarteirão da casa dela, vai ser muito mais seguro. E a questão que o vereador Daniel apontou sobre assalto, se é perigoso, o motorista não vai parar. Então, ele não vai parar. Se a gente está pensando na segurança da mulher, ele não vai parar numa viela ou em um beco escuro. Continue em discussão, com a palavra o vereador Davi. Bom, como o Heitor falou das mulheres, o Daniel também falou, que as mulheres podem ser agredidas e sequestradas. E é isso.
Continua em discussão, com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, outra questão também é a questão do horário, a partir das 10 da noite. É um horário muito tarde. Vai agregar mais as mulheres que estudam ou que têm algum trabalho noturno e etc. Só que, como eu já tinha levantado antes, e as jovens que saem do Soma, das escolas, etc. Eu conheço bem meus colegas vereadores e nós moramos em bairros nobres. Então, a gente sabe que lá não passa muito ônibus e não tem muito essa questão de pessoas pegarem muito transporte público e etc. Mas e as meninas que saem do Soma, que é perto da nossa escola, e tem que ir para o Zanaga, tem que ir para a Praia Azul. E aí essa questão do horário fica só até as 10 da noite. Então o crime ele pode acontecer em qualquer horário. E também, se daqui da Praia Azul já é um pouco longe, demora um pouco, imagina para quem vai descer em outro ponto e ter que parar na porta da casa dela. Peço licença para me manifestar. Bom, a questão do horário eu acho que é totalmente discutível. Então, assim, se vocês querem que aconteça mais cedo, a gente pode colocar mais cedo. Foi pensado por uma questão de logística, até porque depois das 10 horas da noite quase ninguém usa o ônibus. Então, mas a questão do horário, que se vocês quiserem mudar, eu não vejo problema nenhum. Com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de reforçar uma dúvida que o primeiro secretário Paulo trouxe, que não foi respondida, é sobre uma questão de fiscalização. Como que o motorista como que a empresa vai ter certeza que o motorista realmente acrescentou uma parada para deixar uma mulher? Como vai ser essa fiscalização? Qual vai ser a forma? Se houver uma fiscalização eletrônica, como vai ser disponibilizado? A prefeitura vai disponibilizar? Nós vamos terceirizar esse equipamento? Como que vai ser feito? Peço licença para me manifestar. Bom, como o primeiro secretário Paulo falou, existem alguns ônibus que já vêm com um GPS, mas infelizmente a frota de Americana é antiga ainda, mas eu acho que cabe a nós que estamos dentro dessa casa cobrar o poder de poder colocar ônibus que tenham essa garantia, e também nada impede que a gente crie uma linha só para as mulheres e que ela cumpra essa lei que depois das 10 horas da noite é obrigatório parar em lugares que não são parada obrigatória. Com a palavra o vereador Daniel. Senhor presidente, senhores vereadores. Bom, eu entendo essa ideia de acrescentar uma nova linha, eu acredito que não seja tão viável. Tendo em vista que a Americana já é uma cidade que assim, mal tem linha disponível em grande parte da cidade. Acrescentar uma linha nova, se as empresas mal querem atualizar a sua frota, contratar novos motoristas, o salário do motorista não é bom o suficiente para ele. E acrescentar rota, acrescentar uma linha, isso seria aumento de salário, aumento de contratações, aumento de frota, coisa que a gente mal tem em Americana. Então, pensando numa grande escala, em uma cidade muito grande, tudo bem, eu entendo, é uma coisa viável. Mas agora, para a Americana, para uma cidade bem menor do que uma Campinas, uma grande São Paulo, cidades bem mais desenvolvidas do que a gente, eu acredito que não seja tão viável. Está encerrada a discussão. Está em votação o projeto de lei número 3 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Agora é a hora dos contrários. Vamos fazer a contagem dos votos, então. Está aprovado por 7 votos favoráveis e 6 votos contrários de 2025. Uma salva de palmas, gente. Muito importante esse projeto. Eu, como mulher, eu também eu tenho medo de sair à noite. Muitas das vezes é perigoso. Eu moro num bairro que as ruas sem saída. Então, olhando, eu parabenizo esse projeto. Um olhar assim para as mulheres e até mesmo mulheres com crianças, adolescentes, né? Porque hoje em dia está muito sério o feminicídio, o homicídio, o assalto, o roubo, né? Então, parabéns a todos vocês, tá? Pode continuar. Solicito, segundo o secretário Lucas, que faça a leitura do 4º item da ordem do dia. Projeto de lei número 4 de 2025.
Assunto: institui o Programa Municipal Fome Zero Local e o Banco Municipal de Alimentos Inteligente no âmbito no município de Americana. Francisco Antônio Sardelli, prefeito do município de Americana. No uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Americana aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Autores: Paulo, Felipe e Theo. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Americana o Programa Municipal Fome Zero Local, que terá como instrumento de execução o Banco Municipal de Alimentos Inteligente, com a finalidade de combater o desperdício de alimentos, promover a segurança alimentar e nutricional e erradicar a fome. Artigo 2. O Banco Municipal de Alimentos Inteligente terá as seguintes diretrizes. Item 1. Captar e receber doações de alimentos considerados próprios para o consumo, mas próximos ao prazo de validade ou com aparência comercial não convencional. Exemplos: frutas, legumes e verduras feios, de supermercados, padarias, hortifrutis, restaurantes, indústrias de alimentos e outros estabelecimentos similares. Item 2. Realizar a triagem, a classificação, o acondicionamento e a distribuição dos alimentos arrecadados. Item 3. Contar com uma logística de coleta e distribuição eficiente, operada pelo Poder Executivo Municipal, preferencialmente em parceria com organizações da sociedade civil, as ONGs, e entidades beneficentes cadastradas. Item 4. Priorizar a utilização de tecnologia para otimizar a operação, incluindo o uso de um aplicativo para gestão, controle e transparência do processo. Artigo 3. A distribuição dos alimentos arrecadados será direcionada prioritariamente, item 1, às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, previamente cadastradas em Programa Social Municipal. Item 2. A entidades beneficentes, abrigos, asilos e creches, conveniadas ou não ao poder público. Item 3. Aos estudantes da rede municipal de ensino, complementando a merenda escolar. Artigo 4. Fica o Poder Executivo autorizado a, item 1, desenvolver ou contratar um aplicativo de gestão para o programa que permita o cadastro de doadores e beneficiários, o agendamento de coletas ou controle de estoques em tempo real e a divulgação transparente de relatórios de arrecadação e distribuição para a população. Item 2. Estabelecer convênios, termos de colaboração e parcerias com entidades do terceiro setor, visando a máxima eficiência e capilaridade do programa. Item 3. Realizar campanhas de conscientização para incentivar a doação de alimentos e combater o desperdício. Artigo 5. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, com recursos provenientes de convênios com outras esferas de governo ou da iniciativa privada. Artigo 6. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir de sua publicação, definindo os procedimentos operacionais, os critérios de cadastro, os protocolos de segurança e qualidade dos alimentos. Artigo 7. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. É projeto de lei, plenário Dr. Álvares Lobo, 4 de setembro de 2025. Está em discussão o projeto de lei número 4 de 2025, com a palavra os vereadores Felipe, Paulo e Theo, coautores da proposta. Passo a palavra ao vereador Felipe Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, essa lei é essencial porque, como sabemos, em todo o mundo, na verdade, tem pessoas passando por fome e também insegurança alimentar, que muitas delas não sabem o que vai comer na janta, almoço e etc. Então, essa lei ela visa fazer parcerias com supermercados, padarias, produtores que até mesmo da agricultura familiar, que são responsáveis pelos 70% dos produtos consumidos no Brasil, e que tem como objetivo tentar erradicar a fome e também evitando os desperdícios, pois em supermercados, padarias, etc., eles acabam jogando fora aqueles alimentos que estão perto da data de vencimento. Então, isso, além de ajudar na erradicação da fome, também ajuda a evitar o desperdício. Continua em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores,
temos dados cientificamente provados que a falta de ingestão de proteína atrapalha na cognição do cérebro. Então, como é que uma criança vai estudar ou um adulto vai trabalhar em alto desempenho e sem conseguir ingerir direito alimentos, não é verdade? E a gente tem que priorizar algumas preocupações. É muito melhor que a gente se preocupe com a nota que a gente vai tirar na escola do que a comer quando chegar em casa, se vai ter alimento ou não. Continue em discussão com a palavra o vereador Theo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria também falar um pouco sobre um aplicativo que eu queria muito fazer, justamente para esse programa Zero Fome. Será um aplicativo para vereadores, tal como o público em si, que vai ver quais as comidas que estão sendo entregues. Além disso, um sistema operacional que pode ser instalado em computadores e dispositivos Android. E ele vai ser direcionado pelos alunos da FATEC, que basicamente eu vou dirigir o projeto e que esse sistema operacional e esse aplicativo ajude a melhorar um pouco mais e seja disponível para vereadores e para o público em si. E para quem não tiver celular, essas coisas, usar um totem, algo assim, mas o totem não vai ser do Mac, vai ser daquele tamanhico, que é tamanho de um tablet, basicamente, e vai ser ideal para essas coisas. Vai ser colocado em lugares públicos. Continue em discussão com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de prestar meu total apoio a esse projeto. Eu acredito que o projeto ele é muito importante. Assim como o meu colega vereador Felipe Vilela, ele trouxe muitas pessoas aqui na nossa... Não, a gente não precisa ir muito longe. Na nossa região mesmo, na nossa cidade, muitas pessoas têm a insegurança alimentar. Então não sabe se vai almoçar e vai ter o que comer de tarde, vai ter o que comer de noite, vai ter o que comer no outro dia. Porém, eu tenho algumas dúvidas em relação a como vai ser feito e como vocês pensam em operar isso. Sendo a principal dela uma questão lógica de... Vocês colocaram sobre uma questão de triagem desses alimentos e que eles iam ser vistos e revistos para ter certeza que não está passando nada que seja adulterado e que esteja estragado. Como vocês pensam em fazer isso? Vocês pensam em adicionar... criar cargos dentro de uma função pública para isso, abrir uma nova instituição para cuidar dessa triagem, terceirizar o projeto para alguma empresa que já faz esse monitoramento? E sobre a questão desse aplicativo, como vocês pensam em fazer ele? O vereador Theo ele trouxe uma questão de utilizar alguns alunos, né, da rede pública aqui, que atua nessas áreas de informática, porém, o custo desse aplicativo, ele seria feito em quem? Seria feito por quem? Seria pago por quem? Seria terceirizado também? Seria a prefeitura iria arcar com os custos? A população iria arcar com os custos? Como que seria feito isso? Continue em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu sei que eu vou repetir isso de novo, mas se for preciso até o final, eu vou repetir isso, que é a inclusão dos jovens do Soma, né, nesses projetos, né? Para cada vez mais a gente tenha jovens no mercado de trabalho, aprendendo a viver e tendo o seu próprio sustento. E ainda mais que o projeto do Soma é direcionado a jovens que não têm uma boa condição financeira. Então, eles seriam diretamente integrados a essa forma de distribuição e etc. Lógico, vão ter cargos e cargos, pessoas que terão que ter uma competência, um currículo melhor, mas os jovens serão com certeza inseridos na distribuição, na hora de avaliar, embalar, carregar, ajudar nessa questão. E também tem como se afiliar a projetos que a gente tem aqui em Americana, alguns já participaram, como o projeto Beija-Flor e etc. Peço licença para me manifestar. Bom, eu gostaria de perguntar uma coisa. Foi colocado que vai ter um aplicativo para gestão desses alimentos e também a questão do totem, caso as pessoas não tenham acesso ao celular ou qualquer outro aparelho. Mas eu acredito
que talvez o totem não seja tão viável assim. Porque quem que vai monitorar esse totem, quem que vai cuidar dele, quem que vai impedir de que ele não seja roubado, quem que vai ficar lá controlando para ver se está alinhado com o que realmente tem disponível? Eu tenho essa dúvida. Continue em discussão, com a palavra o vereador Davi. Bom, como senhoras presidentes, senhores vereadores, bom, como o meu vereador, colega Felipe falou, de comprar no supermercado, padaria ou qualquer outro lugar da nossa cidade, por exemplo, porque a pessoa não sabe se vai almoçar em casa ou se tem algo para comer. E é isso. Continue em discussão, com a palavra o vereador Levi. Com licença, eu acho que essa ideia, essa lei feita pelos vereadores é muito eficaz, é muito interessante. Uma outra alternativa, além do uso de aplicativos e do totem, é talvez o investimento em bandejões, para que essas pessoas que talvez não tenham tanto acesso e tenham essa dificuldade com os alimentos, elas possam poder se alimentar e ter acesso a esses alimentos por meio do bandejão, que é uma alternativa muito viável e bem interessante de se investir. Continue em discussão, com a palavra o vereador Tel. Sobre o negócio de manter as coisas, o totem, eu acho que seria viável, tipo, uma pessoa ficar monitorando cada 1 hora, 2 horas. Ela sai do totem, vigia o totem por um acesso remoto e caso algo seja adulterado, essas coisas, basicamente o cara vai lá quando a hora dele chegar e repara. E sobre a questão de manter o sistema operacional, ele vai ser mantido pelos alunos da FATEC e sobre o negócio a gente ter essa questão de... É isso. Continue em discussão, com a palavra o vereador Felipe Rossi. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria começar falando que eu concordo com o que o vereador Tel disse, de colocar um totem na rua, e concordo também do que ele disse, colocar alguém fiscalizando, mas sobre o que a presidente Rafaela perguntou também, sobre como seria a disponibilidade, eu acho que poderia ser disponível, assim como orelhão, sabe, orelhão na rua. Acho que poderia ter esses totens em cada canto da rua, assim como um orelhão, para ser disponível para qualquer pessoa e também tendo alguém para olhar, para fiscalizar. Isso poderia gerar emprego para quem está à procura de emprego, poderia fiscalizar. Isso poderia também ficar de olho para que nada seja adulterado, para que nada seja roubado. É isso. Continue em discussão, com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, bom, agora que foi colocado que vai ser, vai ser colocado os alunos os alunos do Soma para fazer parte do projeto, eu acredito que a gente teria que pensar um pouco mais sobre essa questão do aplicativo. Eu entendi que a ideia de vocês é espalhar totens ou disponibilizar um aplicativo via celular, mas a gente tem que ter algum projeto para ser bem feito, porque não adianta a gente começar um projeto desse tamanho para chegar no final e dar errado. Então, eu acredito que a gente consiga, talvez, melhorar um pouco mais essa ideia do aplicativo, trazer alguns totens, não espalhar pela cidade toda, porque eu acredito que mais em pontos estratégicos, como talvez em alguma praça, onde seja monitorado, talvez em locais onde seja esse ponto de coleta para as pessoas verem como está sendo feita a triagem, e tudo certinho. Continue em discussão, com a palavra o vereador Felipe Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, complementando o que o Theo disse, esses totens também serão disponibilizados em locais públicos, mas também aquelas pessoas que possuem o analfabetismo digital, elas poderão ser cadastradas ou acompanhadas
pelo CRAS e também nas ONGs, e assim cadastradas nesses aplicativos, que eles irão meio que receber essas comidas. E o aplicativo ele tem o maior intuito como trazer a transparência, né, para ver o estoque, controlar e para mostrar para a população que está entregando tudo certo e não tem nenhuma desvio desses alimentos aí. Continue discussão com a palavra o vereador Tel. Sobre o negócio do totem ser colocado na rua, eu tava pensando, além de ser colocado na rua, na verdade, eu não queria que ele fosse colocado na rua, mas sim em lugares fechados, primeiro, pra, tipo, saber como isso tudo vai ser feito. E daí, a hora que o projeto começar a ficar maior, tá dando tudo certo, aí sim a gente pode pôr nas ruas. Uns lugares que eu achei interessante colocar seria em ginásios, em lugares que são fechados e dê certo, assim. E de esportes também. Continue discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, é justamente o que o nosso vereador Felipe Fontinelli disse sobre o mau caratismo das pessoas. Então, o projeto do Totem é mais a longo prazo, porque deixar eles nas ruas é realmente um pouco inviável em questão de roubo, assaltos, etc. Mas o aplicativo contribui muito, já que a maioria das pessoas hoje estão digitalizadas, mas para aqueles, como o Vilela disse, que são analfabetos e digitalmente falando, eles podem se cadastrar através do site, etc., em ONGs, em lugares físicos e etc. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 4 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 4 de 2025. Solicito o segundo secretário Lucas que faça a leitura do 5º item da ordem do dia. Projeto de lei número 5 de 2025. Autores: Felipe, Paulo e Theo. Assunto: institui o Programa Municipal Energia Verde nas Escolas, no âmbito do município de Americana e da outras providências. Artigo 1. Fica instituído o Programa Municipal Energia Verde nas Escolas, com o objetivo de promover a sustentabilidade ambiental, a eficiência energética e hídrica e a educação ambiental nas escolas da rede pública municipal de Americana. Artigo 2. O programa terá as seguintes diretrizes. Item 1. Implantação de forma gradual e de acordo com a disponibilidade orçamentária de sistemas de geração de energia fotovoltaica, painéis solares e de sistemas de captação, armazenamento e aproveitamento de água pluvial nas escolas municipais. Item 2. Priorização na implantação dos sistemas das unidades escolares com maior consumo de energia e água, considerando critérios técnicos e de viabilidade econômica a serem estabelecidos em regulamento. Item 3. Integração nos sistemas às edificações escolares, observando as normas técnicas de segurança e de acessibilidade. Artigo 3. A energia elétrica gerada pelos sistemas fotovoltaicos terá como destino prioritário o abastecimento do consumo da própria unidade escolar onde estiver instalado. 1. O excedente de energia gerada, não consumida pela unidade escolar, poderá ser injetado na rede de distribuição pública, na forma de legislação federal pertinente. 2. Eventuais créditos de energia gerados pela microgeração distribuída serão utilizados para benefício próprio da unidade consumidora ou do Poder Executivo Municipal. Artigo 4. A água da chuva captada e armazenada deverá ser utilizada para fins não potáveis, tais como
Item 1, limpeza de áreas internas e externas. Item 2, descarga em vasos sanitários. Item 3, irrigação de jardins e hortas escolares. Artigo 5. O programa terá caráter educativo, devendo integrar o projeto pedagógico das unidades escolares beneficiadas, com a promoção de atividades e conteúdos curriculares sobre: item 1, fontes de energia renovável e eficiência energética. Item 2, uso racional da água e preservação dos recursos hídricos. E item 3, sustentabilidade e conscientização ambiental. Artigo 6. O Poder Executivo Municipal poderá: item 1, celebrar convênios, termos de cooperação ou parcerias com outras esferas de governo, empresas públicas, privadas ou entidades do terceiro setor, para a consecução dos objetivos desta lei. Item 2. Captar recursos externos, inclusive de linhas de financiamento nacionais e internacionais destinadas a projetos de sustentabilidade e eficiência energética. Artigo 7. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, bem como de recursos provenientes de convênios, parcerias e de outras fontes legalmente admitidas. Artigo 8. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de 90 dias a partir de sua publicação, definindo os critérios técnicos, o plano de implantação gradual e as diretrizes para o componente educativo do programa. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É projeto de lei, plenário, Dr. Álvares Lobo. Está em discussão o projeto de lei número 5 de 2025, com a palavra os vereadores Felipe Vilela, Paulo e Theo, coautores da proposta. Com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de falar da importância, desse projeto aqui em Americana, pensando muito a longo prazo da gente também se expandir para outras cidades. Afinal, a Americana tem diversas escolas e é conhecido por ser uma das cidades que tem as escolas públicas mais eficientes da região. Então, a gente ter esse tipo de política aqui dentro de Americana faz de uma cidade melhor. Então, a gente está indo com o pé direito. A gente está zerando a fome, trazendo o transporte público eficiente e seguro e também políticas de cuidado com a natureza. Continua em discussão com a palavra o vereador Felipe Vilela. Senhora presidente, senhores vereadores, concordo plenamente com o primeiro secretário Paulo e, além dessas políticas públicas, também a energia renovável e a captação da água da chuva será muito eficiente e até mesmo na conscientização dos alunos. E isso pode, com a energias solares, pode-se ter um custo inicial, porém, a longo prazo, isso será já capturado e pode ser até reinvestido esse valor aí em outros custos da escola, como algum projetor novo, mesas e etc. E também, como vimos ultimamente aqui em Americana, está tendo bastante problemas hídricos, então essa captação da água da chuva será extremamente importante, tanto para a redução dos gastos e a conscientização dos indivíduos. Continua em discussão com a palavra o vereador Theo. Senhora vereadores, senhores presidentes, eu queria dizer que sim, já falaram tudo o que eu iria falar, mas é importante esse negócio de energia verde, é isso. Continua em discussão com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, eu gostaria de prestar novamente meu total apoio a esse projeto, assim como o nosso primeiro secretário Paulo falou, e o nosso colega vereador Felipe Vilela. É um projeto que, inicialmente, a gente vai ter um custo grande, tendo em vista que essas placas fotovoltaicas, o sistema de captação de chuva, para uso, para reutilização, é bem caro, mas a longo prazo vai ser algo benéfico. Porém, novamente, eu gostaria de saber qual que seria a ideia para terceirização, ou vai ser comprado, porque não adianta a gente pensar em algo que seja caro
e a prefeitura vai arcar. Tudo bem, a prefeitura a gente pode trazer um projeto, mas a chance deles aceitarem é muito pequena, porque a Americana não recebe um alto investimento para a gente conseguir colocar em todas as escolas. Talvez colocando em uma, duas, e aí assim aumentando gradativamente. Continua em discussão com a palavra o vereador Felipe Vilela. Concordo com o que você disse, Daniel. Também pode ser feito a aplicação dessas placas solares, a princípio, em uma, duas escolas, e futuramente, ela vai reduzir esses gastos de energia, que esse valor pode ser reinvestido para a aplicação das demais escolas. E também a prefeitura ela pode fazer parcerias também com empresas que fornecem essas placas fotovoltaicas. É isso. Continua em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, novamente repetindo, a integração das pessoas, dos alunos, dos jovens do SOMA, e também dizer que, sim, vereador Daniel, a Americana tem verba o suficiente para investir em energia verde, em uma energia mais sustentável para a Americana. Então, é o que o Vilela falou, primeiro a gente vai começar em uma pequena escala, com poucas escolas e etc., mas se expandindo mais para frente. E é muito benéfico porque é sobre o que eu falei de dividir e priorizar preocupações. Se a gente tira a preocupação sobre a energia, a gente consegue se preocupar com o estado de educação. Então, a gente consegue melhorar equipamento, ar-condicionado nas salas, salário dos professores e etc. Peço licença para me manifestar. Eu gostaria de fazer um questionamento. O vereador Felipe Vilela disse da questão de empresas privadas que fazem as placas solares disponibilizarem. Mas eu tenho um questionamento. A CPFL tem que aprovar essas placas solares. Então, a empresa está enrolando para que as pessoas desistam dessas placas solares. Então, eu quero saber como vocês vão ter a garantia de que, se essas empresas privadas quererem ajudar, a CPFL vai aprovar. Continue em discussão com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores. Então, primeiro secretário Paulo, se a prefeitura de Americana, tudo bem, ela pode existir essa verba, pode ter verba suficiente para fazer, mas você acha que seria do interesse deles? Eu acredito que não, porque senão já estaria sendo feito algo do tipo, coisa que pouquíssimas escolas municipais possuem algum tipo de reutilização de energia. E eu concordo com o que a nossa presidente Rafaela trouxe. Continua em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, nem sempre é sobre o que é viável ou não. A prefeitura, principalmente os vereadores, estão para representar a população. Então, é o poder do povo. E, principalmente, com a gente acompanhando as redes sociais, os vereadores, etc., é nosso dever, como pessoas aqui de Americana, contribuírem para que isso seja feito e cobrar eles. Porque a tarefa deles, como vereadores, é estar atrás das nossas propostas e do que é melhor. Um exemplo de projeto que a gente tem é o Câmara Jovem. A inserção de jovens na política e na diplomacia de Americana, com o acompanhamento que a gente teve aqui dos vereadores e etc. Então, é dever do poder público escutar a população. Quem que vai agora? Mais alguém gostaria de falar sobre o projeto? Pode encerrar. Encerrada a discussão, está em votação o projeto de lei número 5 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado por unanimidade a indicação... o projeto de lei número 5 de 2025. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 5 de 2025.
Após a apreciação dos projetos relacionados na pauta da ordem do dia, dou por encerrada a ordem do dia e abro o expediente. Solicito ao segundo secretário Lucas que faça a leitura do primeiro item do expediente. Indicação número 1 de 2025. Autores: Felipe, Paulo e Theo. Assunto: dispõe sobre a construção de uma quadra poliesportiva municipal no município de Americana e dá outras providências. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a construir uma quadra poliesportiva coberta e monitorada no município de Americana, destinada ao uso da comunidade. A quadra poliesportiva terá estrutura adequada para a prática das seguintes modalidades esportivas. Item 1, basquete. Item 2, futsal. Item 3, voleibol. Item 4, vôlei de areia. Item 5, outras atividades esportivas compatíveis com o espaço. O espaço será fechado e contará com sistema de monitoramento e vigilância, garantindo segurança aos usuários. A implantação da quadra poliesportiva gerará oportunidades de emprego, tais como profissionais de monitoramento, limpeza, manutenção e coordenação de atividades esportivas. A quadra poliesportiva funcionará de segunda a sexta-feira em horários a serem definidos pelo Poder Executivo Municipal e aos finais de semana em regime especial, de forma a atender a população. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. É indicação plenário Dr. Álvares Lobo. Está em discussão indicação número 1 de 2025. Com a palavra, os vereadores Paulo, Felipe Vilela e Theo, autores da proposta. Com a palavra, o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoal, eu acho que não tem argumento melhor do que a verdade do que acontecimentos. Né? Então, eu não sei se vocês sabiam, mas há um tempo atrás, a Americana foi disputar a disputa internacional de clubes de basquete em um time feminino patrocinado pela Unimed. Ou seja, ela venceu todos os campeonatos possíveis dentro do Brasil e foi disputar mundo afora representando a Americana. Uma dessas integrantes do time hoje em dia dá aula de basquete, etc. Então, mais para frente também a gente teve o Clube do Corinthians, que acabou patrocinando projetos de basquete aqui também, mas muito além disso, a gente também tem projetos de futebol, Rio Branco e etc., tanto como muitos outros. E o esporte é a principal ferramenta para uma boa disciplina, para bons comportamentos e para entender que a vida é feita de atos, recompensas e também de que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente se esforça, se a gente dá sangue, choro e suor naquilo, provavelmente a gente vai ter uma boa recompensa. E alinhado junto com os estudos e etc., o esporte é uma das melhores oportunidades de disciplina, de conhecer o mundo e etc. Continua em discussão com a palavra o vereador Felipe Vilela. Concordo com o primeiro secretário Paulo. E, além disso, o esporte ele gera integração social entre jovens, adultos, crianças e também até mesmo a prevenção de doenças, que faz muito bem à saúde. E esses espaços serão mais... Aqui a gente pode até ter, mas eles não... A gente tem a falta desses espaços adequados, seguros, e isso será importante para essas atividades poliesportivas. Continua em discussão com a palavra o vereador Theo. Além disso, também podíamos implementar um design. O design dessa quadra será em salas separadas, sendo duas delas abertas. Essas abertas são vôlei e um esporte, outro esporte que... Na verdade, é apenas um. Enfim, o design dessa quadra também será uma sala separadas, como eu já falei para vocês. E o design que eu quero que seja é tipo um estilo que ninguém aqui deve saber, mas se chama Frutiger Aero, misturado com modernismo. E o que seria interessante era terem cores azuis, verdes e branco.
e também cores pretas e monocromes. E é isso. Continue em discussão com a palavra o vereador Heitor. Senhora presidente, senhores vereadores, eu concordo sim com esse projeto, porque se caso botarmos fé nesse projeto, a gente vai criar quadras novas, campos novos, tudo muito novo e muito bem cuidado. E se caso realmente dê certo isso, a gente pode, caso pessoas se esforçarem no esporte, irem para a base de futebol, de times, a gente pode sim revelar novos atletas e disputar pela nossa seleção no futuro. Continue em discussão com a palavra o vereador Felipe Fontinelli. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria começar falando que eu concordo plenamente com o projeto, porque eu acho que a Americana tem que ser uma cidade onde tem que ter mais influência nos esportes, porque a nossa geração vem sendo uma geração onde é muito dependente de telas, videogames, celulares, tablets. Uma criança já praticamente nasce com um tablet na mão. E eu acho que isso não é muito bom para o desenvolvimento da criança. Por exemplo, temos crianças que vêm crescendo com um certo problema de fala por conta dessas telas. E com esportes, a gente pode abrir novas paixões para essas crianças, onde elas se apaixonem pelo esporte, basquete, futebol, vôlei, etc., onde elas possam se apaixonar pelo esporte e começar a praticar mais vezes os esportes e ficar menos vezes dentro de telas. E a Americana poderia ser um país uma cidade que brigasse por campeonatos esportivos, que nem outras, como Paulínia ou até Nova Odessa. Continue em discussão com a palavra o vereador Davi. Bom, eu concordo, senhores presidentes, primeiramente. Senhores presidentes, senhores vereadores, eu concordo também com o que o Carioca falou do desenvolvimento da criança com a internet, celulares. E também, crianças também são apaixonadas por esporte, futebol, basquete, vôlei, etc. Continue em discussão com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, eu acredito que esse projeto seja um projeto muito bom, seja um projeto que vai voltar a visibilidade do esporte que a Americana um dia teve. Porém, eu gostaria de ressaltar uma questão lógica já tentaram fazer algo do tipo com o Centro Cívico. Afinal, o Centro Cívico ele foi feito com o intuito de trazer esses esportes, portanto que lá hoje em dia tem natação, tem quadra, tem os jogos que acontecem, tem corrida. Porém, durante muitos anos ele ficou abandonado. Ele ficou abandonado assim, que eu digo largado, sem um certo apoio e verba para que continuasse reformando e evoluindo. Portanto que ele voltou a ser reformado agora, há pouco tempo, quando o novo prefeito assumiu. Bom, e acho que a construção de um novo parque esportivo, ou como vocês chamam, quadra poliesportiva, ela vai trazer uma questão de... vai ocupar um espaço bem grande que pode acabar destruindo a biodiversidade, removendo áreas que, no caso, eram para ser uma área verde, vai acabar se tornando área construída. E é isso. Só falei isso. Continue em discussão com a palavra o vereador Levi. Bom, eu gostaria de deixar o meu apoio a esse projeto, a esta lei, que é muito importante para que incentivem não só jovens, mas pessoas também adultas, pessoas mais velhas, idosas também, elas tenham esse incentivo de se cuidarem da própria saúde, criarem uma disciplina, que eu acredito que por meio do esporte a pessoa desenvolve uma disciplina, mas por meio desse desenvolvimento ela também desenvolve disciplina para tudo na vida, estudo, trabalho, etc. Também pode criar uma alternativa na mente dos jovens para que talvez eles possam conseguir construir um futuro por meio do esporte. E a Americana, antigamente, era uma cidade muito forte dentro do esporte, acredito que principalmente no futebol, por meio do Rio Branco. De uns anos para cá, ela foi perdendo um pouco dessa força, mas acredito que com esse investimento em quadras poliesportivas e etc., pode acabar dando força à cidade americana novamente ao esporte.
Assim como Paulínia também é uma cidade que investe muito nos esportes, a Americana também pode ser uma grande opção também. Continue em discussão com a palavra o vereador Tel. Sobre a questão do Daniel, que é sobre acabar com a biodiversidade, o meu design do Frutigero Aero, na verdade, eles deixam era na verdade o futuro que nós queríamos, que era tipo um monte de árvores, um ecossistema com tecnologias melhores, e também aquelas cores que deixam tudo mais parecem uma floresta, sabe? Mas também adicionar vidros, essas coisas. Continue em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, sobre o que o Daniel comentou sobre o centro cívico, em certa parte eu concordo. Só que todos sabemos que, como ele mencionou, o centro cívico é usado como um espaço onde são escolinhas de esporte. Então é impossível você ganhar um campeonato, tanto quanto tirar 10 numa prova, estudando um dia na semana. Sábado é onde o centro cívico fica livre para você usar da forma que você quiser como público ativo. No resto do dia está tendo aula de vôlei, natação, futebol, futsal lá, então não tem como usar. E esse projeto dessa quadra é que justamente seja para o público, para que as pessoas possam ir lá e praticar a hora que elas quiserem. Idosos, crianças, adolescentes, adultos, porque é uma forma de incentivar também. Um dos maiores empecilhos para que a gente pratique esporte é ter que se esforçar e chegar no nível das outras pessoas que já estão dentro de um campeonato, dentro de um time. É muito difícil. Só que quando a gente tem uma quadra disponível, um espaço legal para jogar e praticar, é muito mais eficiente, muito mais divertido os esportes. Outra questão também, se a gente for pegar as quadras públicas de Americana, elas não são divididas, são também quadras poliesportivas. Ou seja, tá ali a cesta de basquete junto com o gol de futebol e as linhas lá divididas. Só que a gente sabe que eu nunca vi uma rede montada dentro de Americana numa quadra poliesportiva, porque a gente sabe que o pessoal do futebol domina, infelizmente tem toda uma questão de mau caratismo. Tem também a questão de que pessoas arrancam os gols para que o pessoal do basquete possa só usar e o pessoal do futebol não jogue. Também tem casos de pessoas do futebol que quebram as tabelas de basquete para que o pessoal do basquete não possa jogar. Então, para que a gente evite confusão e coisa do tipo, tem toda uma questão de segurança, de poder praticar esporte o horário que a gente quiser e treinar, também questão de higiene. Muitas das quadras públicas tem garrafa de cerveja garrafa de cerveja dentro das quadras, então é muito difícil. Como é que você vai levar seu filho lá descalço para jogar e ele rasga o pé numa garrafa de cerveja? Então, um lugar que esteja sendo monitorado e cuidado e que tenha espaço e eficiência para receber qualquer pessoa é muito importante para o incentivo dos esportes. Continue em discussão com a palavra o vereador Daniel. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de tirar uma dúvida aqui sobre o que o vereador Tel disse. Ele disse sobre um tal novo design nessas quadras, que vai ocupar, entre aspas, muitas aspas, ocupar menos espaços, trazer uma sensação de floresta com cores. Só que aí a gente tem que pensar sobre uma questão de verba. Por quê? Tudo bem, a gente pode levantar a verba, fazer isso e o projeto ir para frente, só que ao longo prazo e a manutenção vai ser feita como? Vai ser terceirizado? Vão contratar uma equipe? Vai colocar uma equipe só para cuidar disso? Porque assim como o primeiro secretário Paulo trouxe, muitas das quadras, até mesmo públicas, poliesportivas que existem, elas são degradadas e não são reformadas novamente. Assim como muitas acontecem, pessoas arrancam os gols, arrancam as tabelas, picham a quadra, e essa verba, e esse a longo prazo, como que vai ser feita essa reforma? Continue em discussão com a palavra o primeiro secretário Paulo. Senhora presidente, senhores vereadores, e
uma quadra que é muito bem cuidada, como tudo que é muito bem cuidado, dura por bastante tempo. Então, um lugar vigiado, com o design certo e os cuidados certos, as pessoas tendo educação, ou seja, há uma desmotivação muito grande daquele que vai fazer o mal quando tem pessoas vigiando e uma segurança ali por perto. Então, em questão de materiais, a gente não vai precisar se preocupar, porque tem pessoas vigiando e assegurando de que os materiais estão ali, não estão sendo roubados, etc. Um exemplo que a gente tem é o ginásio do Santa Rosa, em Nova Odessa. Dentro do ginásio, é um ginásio público, tem academia. Você pode chegar lá e treinar. Então, imagina você, com seus 60 anos de idade, não querendo pagar a academia ou tendo vergonha, indo lá ver o pessoal jogar, você pode praticar um pouco na academia e etc. Isso é um ginásio público. Não precisa ser uma academia igual uma Smart Fit, uma Pano Bianco com muita estrutura, mas o suficiente para incentivar os jovens, adultos e crianças nos esportes. O suficiente que a população precisa. Encerrada a discussão, está em votação indicação número 1 de 2025. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. É bem importante o esporte, né, Maurício? O Levi super apoiou, né, Levi? Está aprovado por unanimidade a indicação número 1 de 2025. Vamos aplaudir. Legal. Queria agradecer aqui e registrar a presença da vereadora Thalita Denadai, está ali no fundo, uma salva de palmas para ela. Thalita, aguarda uns segundinhos para participar aqui da entrega dos certificados, né? Pessoal, agora que a gente encerrou aí, presidente, faz a leitura aí da sequência da Tribuna Livre. Está aberta a tribuna livre. Os participantes do projeto Câmara Jovem e presentes que quiserem se manifestar, pedimos que se dirijam até a tribuna. Então, pessoal, aqui onde eu estou, aqui é a tribuna livre da Câmara. Como é que funciona esse espaço aqui, né? Toda terça-feira tem a sessão dos vereadores, eles vão aqui para votar os projetos, discutir aqui os temas da cidade, e toda semana uma pessoa pode vir aqui para fazer uso do microfone para falar de qualquer assunto, reclamar de um problema do bairro, sugerir alguma mudança, fazer um pedido para os vereadores. Então, esse é um espaço aberto que a população, vocês mesmos podem se inscrever para participar, os pais de vocês, enfim, qualquer pessoa. Então, agora aqui no final da nossa sessão simulada, a gente queria abrir a palavra aqui na tribuna para vocês, se alguém quiser falar sobre algum assunto aqui que vocês não debateram, alguém quer dar alguma outra opinião sobre algum tema importante aí, de repente na região do bairro que vocês moram, na região da escola, está precisando melhorar ali trânsito, segurança, ou se ninguém quiser falar nada sobre isso, a gente queria ouvir um pouquinho da opinião de pelo menos um de vocês aqui, sobre o que achou de participar aqui, se gostaram. A gente até entrevistou o Daniel e a Estela ali no nosso intervalo. Queria ver um pouquinho de algum de vocês aí para falar um pouquinho aqui sobre o que foi para vocês essa experiência de participar aqui do Câmara Jovem. Quem que vai falar? Vamos ver. O Paulo. Paulo, vem aqui então para falar. Vamos aplaudir o nosso primeiro secretário. Corajoso. Pessoal, o que eu gostaria de falar é que a gente, tendo em vista o que foi falado aqui e tudo, abriu alguns horizontes na minha cabeça, que a gente tem que cobrar mais os vereadores da nossa cidade. Afinal, é função deles, não é nada mais, não é um favor que a gente pede, é o trabalho deles, atenderem os nossos pedidos, que sejam viáveis, lógico, e que diversas vezes na cidade, eu vejo carros das prefeituras passando e etc. E eles passam por ruas que não estão em situações favoráveis, quadras que estão destruídas, parquinhos das crianças que estão destruídas e diversas coisas. E parece que não é um carro da prefeitura, não é um carro da entidade. Então, eu gostaria que se atentassem mais, já que é um carro que está ali com um slogan declarado, que era o mínimo que alguma coisa seja feita mudada. Afinal, eles estão passando por isso. A gente, talvez, morar em um bairro e estar reservado a um problema é uma coisa normal, por isso que a gente vai no site da prefeitura e acaba denunciando o que está acontecendo, para que eles tomem as medidas. Mas quando um carro da prefeitura passa pelo local, ele está passando pelo problema, ele está vendo o que está acontecendo, então eu acho que seria mais eficiente e teria eles cobrarem mais. E também melhorar o portal de atendimento para qualquer reclamação. Quando a gente vai reclamar de dúvida, de quadra, né, em situação, acho que
vocês perceberam, eu gosto bastante dos esportes, de alguma rua que não esteja em uma situação favorável, que seja algo mais acessível, mais fácil, e que dê uma segurança maior de que isso vai chegar nos vereadores, de que isso vai ser atendido com mais eficiência. Isso aí, vamos aplaudir o Paulo, arrasou o Paulo, mandou muito bem. Mais alguém? Quem quer falar mais um pouquinho? Quer falar, Daniel? Vai lá, então. Vamos aplaudir o Daniel, então. Tem que apertar aqui também? Já tá? Não, Mete já tá. bronca. Aí. Bom, acho que tudo que eu tinha que falar, o nosso primeiro secretário Paulo já trouxe. Porém, eu gostaria de falar como foi a experiência. Eu acredito que não foi só para mim, foi sim para os meus outros colegas que estão aqui. Eu já tinha essa visão que eu gostaria de talvez seguir algo político, e a participação da Câmara Jovem foi muito importante, porque girou uma chave na minha cabeça que eu ainda não tinha, que era sobre a possibilidade que a gente tem de estar aqui, expor a nossa opinião e conseguir debater. Esse ano eu participei de outra simulação muito parecida, só que debatendo temas mundiais, que também trouxe essa visão para mim, e hoje eu só consegui reforçar o que eu tinha uma visão assim um pouco por cima. Então eu gostaria de parabenizar a Mariana e o nosso coordenador pelo projeto. É um projeto muito legal e que continue sempre. Legal. Parabéns para o Daniel também. Mais alguém quer falar? Vai falar? A Mari vai falar um pouquinho. Já chamar as professoras aqui do cantinho, que também vocês vão falar um pouquinho para os alunos aí. A gente quer ouvir de vocês como é que foi a experiência. Ô Mari, deram show, hein? Arrasaram, hein? Bom dia a todos. Estou muito orgulhosa de vocês. Nós fizemos 2 ensaios, né? Foi um debate bem legal dentro da sala de aula. Eu fico um pouquinho tímida também, vocês também ficaram um pouquinho aqui, mas tiveram ideias, né? Elabore pensamentos aí, vai criando ideias para um olhar que precisa melhorar na nossa cidade, na comunidade. Foi igual o Paulo falou, nós moramos em bairros nobres, talvez não tenha tantos problemas como os bairros afastados, né? Mas parabéns pelos projetos. Até conversei com a presidente Rafaela, falei, nossa, os projetos de vocês são bem elaborados, um pouquinho difícil, mas deu para tirar de letra. Parabéns pela visão de vocês. E poder trazer, né? Foi igual o Daniel falou, o Paulo falou, a Câmara está aqui para ouvir a população, é um trabalho dos vereadores. Então, eu gostaria de agradecer todos vocês que participaram, as professoras, por ter abraçado esse projeto. Fico muito orgulhosa, tá? O Maurício, que sempre me ajuda, o pessoal da comunicação, gostaria de agradecer a todos que estão sempre aqui me dando uma força. E é isso, gente, estou muito feliz, viu? Vocês arrasaram, parabéns. Legal. Professoras, é hora de vocês passarem um recadinho aí para os alunos, falarem o que vocês acharam. Eles estão todo doido para saber o que vocês acharam da participação deles. Estou um pouco tímida, por isso estou rindo. Mas eu gostaria de falar que foi muito extraordinário estar aqui hoje com vocês. O trabalho de vocês foi muito bom, vocês falaram super bem. Nos dias de hoje, ver jovens como vocês e estarem aqui falando é um orgulho, porque hoje em dia já não é mais assim, né? E com essa... Estou com vergonha. Como vocês falaram bem, né? Foram ótimos, é um orgulho para mim estar com vocês nesse momento. Parabéns pelos projetos, pelas falas, pela participação, que vocês continuem sempre sendo assim. Esses adolescentes com visão de futuro, com conhecimento e tudo mais, tá? Legal, obrigado, professor. Helena? Bom dia. Gente, primeiro, parabéns. Estou muito orgulhosa de vocês. Acho que eu devo ter comentado já que eu participei, quando adolescente, de 2 edições do Câmara Jovem. Então, gostaria de parabenizar aos organizadores, a Mari, a todo mundo que presta esse serviço tão importante para a juventude de Americana.
Gostaria que vocês lembrassem de todas as falas, das defesas que vocês fizeram dos projetos, mas que vocês levem isso para a vida, principalmente aquilo que o Paulo trouxe sobre se esforçar até atingir uma nota 10. Muitas vezes a gente pode se contentar com uma nota 8, mas sabendo que o nosso esforço e a nossa trajetória foi brilhante. Hoje vocês foram brilhantes, assim como em todos os outros momentos. Parabéns. Legal. E para encerrar, nossa presidente, Rafaela, também quer falar. Vamos aplaudir a nossa presidente. Conduziu muito bem, né, presidente? Vai lá. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque foi uma simulação incrível. Eu não esperava que fosse tão bom assim, até porque a gente ficou bem tímido na sala de aula, a gente quase não tinha o que falar, então ver que todo mundo aqui se soltou e todo mundo falou foi incrível. Então, só queria agradecer também ao pessoal da organização, e a Milena por ter trazido a gente, porque foi o que a Sara falou. É muito difícil a gente ver hoje em dia jovens engajados e preocupados com a sociedade. Então, só queria agradecer a vocês. Legal, muito bem. Queria convidar agora, então, para vir aqui à frente a Mari, as professoras, convidar a vereadora Thalita Denadá e o vereador Renan de Ângelo também chegou aqui. A gente vai fazer a entrega dos certificados de participação para vocês. Então, convidar os vereadores, as professoras, para que venham aqui à frente para a gente fazer a entrega dos certificados. E aí, depois da entrega, a gente faz a foto e os vereadores também dão uma palavrinha. Eu vou chamar um por um aqui, eu quero ver todo mundo aplaudindo os seus colegas, hein? Quero ver vocês aplaudindo aqui todo mundo para receber o certificado. Vocês vão levar para casa depois lá, guardar aí. Você vê, a professora Milena disse que participou, né? Ela levou o certificado para casa também. Vamos começar aqui para entregar o certificado, chamando a nossa presidente. Salva de palmas para Rafaela Mendes Camargo. Chama agora o primeiro secretário, Paulo Sérgio da Silva Filho. Segundo secretário, Lucas Vilas Boas Galdino. Chamar o vereador Theo Cardoso. Theo. Vereadora Emanuele Graciano Santos. Vereador Levi Petrolini. Levi Rossi, ele tá bem vestido. Ele tá no lugar do Levi, Renan? É ali que o Levi senta? Ah, do lado, né? A gente tem o vereador Levi aqui na casa também. Legal. Vereador Felipe Vilela. Vereador Heitor Zanetti. Vereador Felipe de Oliveira. Vereador Felipe Silva Fontinelli.
Tá, ele, Felipe. Vereador Davi Brunhara Saura. Vereadora Estela Guidolin. Vereador Daniel Fernandes Fagnani. Quero ver você candidatar a vereador, hein, Daniel? Ele já disse que vai sair candidato, hein? Vereador João Pedro Batista. E agora, convidar os vereadores Thalita e Renan para entregar aqui uma homenagem para as professoras. Pode ficar aí, isso. A Câmara Municipal de Americana agradece e parabeniza o Colégio Americana pela participação no projeto Câmara Jovem 2025, reconhecendo como uma escola amiga da cidadania. Uma salva de palmas para as nossas professoras! Legal, obrigado. Os vereadores podem aguardar do ladinho, as professoras também. A gente só vai fazer o encerramento da sessão e aí vocês falam e depois a gente faz a foto, beleza? Pode aguardar todo mundo aí do ladinho. E agora a nossa presidente vai fazer a última ordem aqui. Já vai ficar com saudade, né, presidente? Agora, por favor, vamos para o encerramento. Nada mais havendo a tratar e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do Câmara Jovem do ano de 2025. Uma salva de palmas a vocês!